Teamstar é contigo. Obrigado, Vinícius. Bom dia. Bom dia. Pode sentar. Eu me canso só de ver vocês aí todos de pé. Onde a Bíblia fala sobre o ministério de Jesus, e especialmente a essência da mensagem dele, ele sempre fala que ele pregava o Evangelho. Qual Evangelho Jesus pregava? Fala muitas vezes nos Evangelhos, depois no ministério de Paulo, ele pregava o Evangelho do reino. Do reino de Deus. Então eu acredito que estejamos assim, entrando num período histórico onde a igreja vai enfatizar, como naquela primeira geração, nós vamos voltar a enfatizar o evangelho do reino de Deus. Você sabe que em nosso evangelho, da nossa tradição evangélica, nós temos enfatizado as dimensões de salvação pessoal, né? Nós temos este evangelho de salvação pessoal. Então a ênfase é sobre o indivíduo e é de ir da terra para o céu. Todo o objetivo é da gente ir daqui para lá, quando morrer, né? Eu tenho um álbum no meu computador, ele tem uma música de blues americano, né? E fala assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? E nós temos pensado nesses termos. Agora, em Mateus capítulo 6, versículo 10, fala assim: venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Podemos falar aquilo juntos hoje? Vocês conseguem? Eu vou fazer assim. Sabe o que você faz quando eu faço assim? Nada. Respira, enche o pulmão, né? E quando eu faço assim, nós vamos falar juntos: venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá bom? Pronto? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, eu podia falar milhões de coisas sobre o reino de Deus, mas eu só tenho um tempo limitado hoje de manhã. Dá graças a Deus. Então, eu vou fazer talvez um ponto só, com 3 subpontos assim sobre o reino de Deus. Mas o que eu quero observar primeiro é que o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus não é estático, não está parado, está em movimento e está indo de onde para onde? Vamos falar de novo juntos? Pronto? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino de Deus está indo de onde para onde? Do céu para a terra. Então as origens do reino de Deus não estão aqui. As origens do reino de Deus estão lá no céu. E nosso trabalho, então, quando promovemos o reino de Deus, assim, talvez em termos bem abrangentes, é de trazer o céu para a terra. Agora, tenho uma pergunta para você hoje. Nós devemos amar o mundo como servo de Jesus? Quantos acham que devemos amar o mundo? Levanta a mão. Ué, vocês não vão levantar a mão, não? São todos mineiros? Eu morei 37 anos em Minas, né? Eu tenho espírito de adoção pelo qual eu falo uai. Tá, quem acha que
o crente não deve amar o mundo? Levanta a mão. Levanta a mão. Tenha convicção, tenha coragem. Levanta a mão. Deixa a mão em cima. Quem acha que o crente não deve amar o mundo? Levanta a mão. Vocês, a maioria, tudo assim, não vão falar que é covarde, mas que amarelou. Aí, ó. Eu tenho um versículo para vocês. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Toma! Né? Agora, quantos acham que o crente não deve amar o mundo? Levanta a mão. Ok. Não, eu confundi. Quantos acham que o crente deve amar o mundo? Levanta a mão. A segunda vez, depois do versículo, mais gente achava que não devia amar, né? Mas quantos acham que o crente tem que amar o mundo? Levanta a mão. Só Vinícius tem que... Tá. Alguns, né? Eles já conversaram comigo, já sabem. Eu tenho um versículo para vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Né? Então, como é que é? Deve amar o mundo ou não deve amar o mundo? Eu pensei, mas deve ser as palavras, né? Deve usar outra palavra para mundo ou outra palavra para amor. Então eu fui lá pesquisar no grego, que eu não sei grego, mas eu sei o suficiente para ser perigoso. Eu fui lá para ver. São as mesmas palavras. É até o mesmo autor. É João. Né? Mas o segredo é no contexto, porque no lugar onde fala não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, quando você olha o contexto lá, ele está falando de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Então, presta atenção, se nós vamos promover o reino de Deus, nós não podemos ver este mundo como a nossa fonte. Não é a nossa fonte de sabedoria, não é a nossa fonte de entendimento, não é a nossa fonte de satisfação, não é deste mundo que vamos tirar a nossa realização, nossa vida. O mundo não é fonte de vida para quem é discípulo de Jesus. Amém? Amém. Nós não podemos sugar do mundo o que precisamos para ter uma vida de vitória. Não podemos ver o mundo como a nossa fonte. Então, nesse sentido, nós temos que purificar a nossa esperança e focalizar a nossa esperança no Senhor e no reino de Deus e não neste mundo. Mas, do outro lado, em João 3,16, onde Deus amou o mundo, o contexto é o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então nós temos que olhar este mundo e amar o mundo no sentido de investir, de dar, de entrar em luto, de batalhar em oração, de pregar a verdade, de viver o exemplo diante das nações, e de ir para o céu e receber o que precisamos para ver esse mundo transformado. Nós temos sim que amar o mundo de tal maneira que a gente dê. Então, eu não sei vocês, sua tradição, qual igreja você vem, etc., mas a igreja que eu converti, a gente falava muito em arrebatamento, no fim dos tempos, na volta de Jesus, era quase todo domingo. E agora, eu creio que Jesus volta, mas eu não sei exatamente quando e não sei exatamente como. Mas eu te falar uma coisa, você também não sabe? Ninguém sabe. O Pai reservou para Ele mesmo essas coisas. Então,
muitas vezes nossa escatologia tem nos levado a ver este mundo como se fosse uma coisa descartável. Ah, Deus vai nos arrebatar mesmo, porque eu vou preocupar com esse mundo. Mas Deus tem um plano que abrange o mundo e o bem-estar dos seres humanos todos, não só os crentes, mas abençoar todos, fazer seu sol brilhar sobre quem crê e quem não crê. E o plano dele é abençoar todas as famílias da terra. Amém? O coração dele é inclusivo. Em Daniel 2 fala desse reino que cresce até destruir, reduzir a pó a grandeza de todos os reinados do mundo, e vem o vento e sopra, e o pó voa e se vai. E o reino de Deus cresce e enche o mundo. Eu não sei porquê, nós gostamos das profecias ruins, né? A gente gosta assim quando fala, no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Ei, irmão, coisa séria, né? O mundo é mundão mesmo, né? Com uma certa satisfação, né? Porque nós não somos do mundo e temos nosso clube de santidade, né? E Deus vai nos levar para o céu depois, vai queimar tudo. Mas por que a gente não gosta aquelas profecias como de Daniel 2, onde o reino de Deus cresce e enche o mundo? Ou aquela que fala que o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Amém? Nós precisamos ter um otimismo em promover este reino, e nós temos que amar o coletivo, não amar somente o individual. Crente bom, em nossa tradição, é quem é salvo e talvez consegue salvar mais alguns para levar para o céu com ele. Então a gente sempre está pensando, terra, céu, terra, céu, terra, céu. Mas no Novo Testamento, o maior movimento é céu, terra, céu, terra, céu, terra. Jesus veio de onde? Do céu para onde? Para a terra. O reino de Deus vem de onde para onde? Do céu para a terra, né? Até Nova Jerusalém, no fim de Apocalipse, vai de onde para onde? Do céu para onde? Para a terra. Deus não vê essa terra como descartável, não. Tem versículos sobre fogo e tem versículos sobre renovação. Mas Deus tem um plano para o planeta. Eu estava no Havaí, minha esposa é do Havaí, aí eu tenho que ir para o Havaí toda hora. Eu estava ouvindo rádio e uma autora tinha escrito um livro chamado assim, intitulado Eu Quero Ser Deixado para Trás. Ela está tão chateada com essa mensagem do arrebatamento, que tudo vai acabar a qualquer instante, e ela acha e ela é ambientalista, né? E ela ama o meio ambiente do planeta. E ela está lutando, dando sua vida para salvar a terra no sentido das florestas, dos animais, etc. Então ela fala que entre os crentes essa doutrina do arrebatamento, que acontece a qualquer hora, está acabando com a consciência ambientalista dos crentes. Então, nós temos que pensar bem exatamente o que vai acontecer. Eu não estou dizendo que arrebatamento não vai acontecer, mas eu te digo que essa ideia só apareceu 200 anos atrás. Antes ninguém via isso na Bíblia, então não acho inevitável. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: neste tempo agora que Deus nos dá aqui, nós temos que cuidar do planeta e temos que planejar para o crescimento do reino de Deus e promover o reino de Deus. Amém? Agora, esse reino de Deus não é como as ideologias do século XX. É extremamente revolucionário, mas não é ideologia.
século XX sofreu mais ou menos 240 milhões de mortes por causa de ideologias. E eu não estou falando hoje de uma ideologia, eu estou falando da pessoa de Cristo invadindo todos os cantos do trabalho e da experiência humana e trazendo transformação. É bastante diferente. O reino de Deus é muito mais para ser experimentado do que para ser explicado. Vem do céu para a terra. Agora, isso quer dizer que para a gente promover o reino de Deus, nós temos que... Olha, já está aberto. Mais ou menos. Nós temos que ter experiência de que eu tenho maior receio, porque não sei se vocês sabem, mas essa ênfase sobre as 7 áreas da sociedade, as esferas e tudo, alguns estão chamando de gigantes, alguns estão chamando montes, mas está espalhando pelo mundo inteiro mesmo, mundo todo. De repente nós estamos olhando as coisas que influenciam os seres humanos e as instituições e tudo, as áreas da sociedade. Isso começou com Bill Bright, da Cruzada Estudantil, e com Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum Mundial. O Loren recebeu do Senhor, ele foi passar férias em Colorado, o Bill Bright estava lá, Bill Bright convidou ele e a família para jantar, ele foi jantar, ele nunca tinha ouvido ninguém falar de 7 esferas da sociedade, então com uma certa tremedeira, né, um certo receio, ele disse: Bill, eu quero que você julgue o que eu acho que Deus está me falando. E ele começou a falar com o Bill Bright. Aqui no Brasil, Cruzada Estudantil não tem tanta expressão, mas no mundo é uma força enorme em missões e no avanço do reino, né? Bill Bright era um visionário de primeiro nível. E Loren começa a compartilhar com ele começa a dar risada, ele vai lá e tira as anotações dele e mostra para Loren, e Deus mostrou a mesma coisa para os dois na mesma hora. Isso faz décadas agora, né? Então está espalhando, está acordando a consciência da igreja, que o reino de Deus não é só a parte eclesiástica da vida, mas inclui a vida toda, né? Só que eu tenho o maior receio de cristãos usarem as ferramentas, vamos usar a linguagem bíblica, armas da carne, para tentar promover o reino de Deus. Agora, quando a Bíblia fala de carne, ele não está falando de pecado, geralmente. Ele está falando mais de coisas naturais, coisas sem uma dimensão espiritual. Se nós usarmos os métodos de outros revolucionários, se nós usamos os métodos do mundo de negócios e do mundo de governo, e nós tentamos organizar e planejar, impor a nossa vontade acima da vontade dos outros, e fazemos aqui nesse nível natural, nós não teremos resultados. Aliás, teremos resultados, mas serão resultados da opressão de religião. Está me ouvindo? O Vinícius e o Léo passaram comigo em alguns lugares onde a religião oprime mesmo. Opressão religiosa é o pior tipo de opressão que tem. E quando se une com opressão de ditadura, mas é uma opressão mesmo. E se nós promovermos, ou tentarmos promover o reino de Deus no nível natural, nós vamos produzir opressão. Nós vamos tentar impor a nossa vontade sobre os outros. E onde a religião tem feito isso, os resultados têm sido terríveis, e não é melhor quando é cristianismo do que quando é islã. O que é que eu preciso para promover o reino de Deus?
eu preciso conhecer o céu. Não pense que tem uma tendência, quando a gente começa a fazer o que chamamos de obras sociais, a gente tem a tendência de repente, trocar nossa mentalidade e começar a usar métodos naturais. A gente esquece da espiritualidade. Devia ser exatamente o contrário. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, onde nós vamos para saber das coisas? No início de João 14, Jesus fala com os discípulos assim, ele tem que já tem que começar a falar com eles que ele vai morrer. Eles não gostam da mensagem, mas ele continua falando. Aí ele fala, mas não preocupes, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Né? Você lembra a passagem? Ele diz, eu vou preparar-vos lugar. E aí eu voltarei para te receber a mim. E para que onde eu estou, vocês possam estar também. Então, quem Jesus está falando lá? Eu sempre li aquilo e eu imaginava que aquilo fosse acontecer depois de morrer, né? E tá bom, eu vou ter minha mansão lá no céu, e está preparado para mim. Eu sou jocumeiro, provavelmente nem vou parar muito na minha mansão, mas tudo bem, pelo menos vou ter, né? Mas não é isso. Porque Jesus estava dando um consolo para eles, para o resto da vida deles aqui na terra. Ontem também eu estava meditando em João 17, onde ele está fazendo a oração sacerdotal, e ele está pedindo que naquela hora Deus abrisse o caminho para que os discípulos pudessem estar com ele. E em Efésios fala que nós sentamos em lugares celestiais ao lado de Cristo, não fala? Efésios capítulo 1. Aqui o que está acontecendo, irmãos? Jesus foi lá, ele preparou um lugar para cada um de nós, e nós não precisamos esperar morrer para ter acesso àquele lugar. Nosso acesso àquele lugar é por fé e é desde agora. E nós precisamos, irmãos, viver esta realidade. A maioria de nós vivemos numa correria. Se largar o celular, parece que amputou o braço ou alguma coisa. Outro dia eu saí de um cinema de ver um filme com cama e tinha 5 jovens todos juntos sentados nos bancos lá do shopping e nem olhando um para o outro, todos mandando texto um para o outro assim. Quando nós usamos o computador, estamos mandando texto, escutando música e fazendo, até nosso QI cai 10 pontos. Eu até não repudio essa agitação. Tem hora que é gostosa, né? Mas tem hora que tem que parar. O que não tem na maioria de nossas vidas é tempo para contemplar, para meditar e para deixar o Espírito Santo nos ensinar. Jesus disse que o Espírito ia nos ensinar sobre todas as coisas. Eu acho que geralmente nós damos a tarefa ao Espírito quando nós queremos sentir melhor. A gente pede o mover do Espírito para a gente sentir melhor. Então, mais ou menos, o Espírito é útil para nossas emoções. Mas Jesus não enfatizou a emoção quando ele prometeu ali, lá em João. Ele disse que ele te... E é que ele falou que o Espírito ia fazer? Ele te ensinará sobre todas as coisas. Quantos gostariam de aprender do Espírito Santo seu papel em promover o reino de Deus? Esse é o desafio de nossa vida. Eu não estou falando só de missionários e pastores, não.
Se tivesse tempo, podia te contar umas histórias. Quem sabe eu volto a outra ocasião para fazer. Mas o desafio de cada um de nós. O que fala em Efésios 2:10? Fala que Ele te criou no ventre da sua mãe. Quer dizer, não falta nada dentro de você, para vocês serem o que Deus quer que vocês sejam. Se você olha no espelho e fica oprimido, quantos olham no espelho e fica triste? Não vai levantar a mão, né? Mas você está se contrariando à vontade de Deus. Ele fala que Ele te fez. Ele Jimmy, mas isso foi escrito 2000 anos atrás. Agora a gente sabe que tem DNA. Tá? DNA é apenas a ferramenta que Deus usou. É Ele quem te fez. Não falta nada para você cumprir a obra que Deus quer que você faça. Agora, você não consegue fazer minha obra. Eu não consigo fazer sua. Não tenho uma maneira de mostrar em massa assim qual é o papel de cada um. Nós todos temos que ir diante do Senhor e o Espírito nos ensina como nós contribuímos. Né? Eu gosto de arco e flecha. Entrei numa etapa do campeonato paranaense, uns 2 meses atrás, tirei 4º lugar. Também, para ser transparente, na minha categoria só tinha 4. Mas tem um rapaz que fabrica arco e flecha e trabalha numa firma chamada Matthews. O nome dele é Matt McPherson. E por muitos anos, todas as inovações maiores na área de tecnologia de arco e flecha, você nem sabia que arco e flecha tinha tecnologia, mas estou te dizendo, tem, né? Vinha através dessa firma. Então, um dia eu estou lá no YouTube e eu vi que tinha uma entrevista com ele, então eu vou lá ver. E era um repórter entrevistando o CEO dessa empresa, o dono da empresa, Matt McPherson. E no fim da entrevista ele pergunta: você tem mais de 100 patentes em seu nome, ninguém tem isso. Como é que você consegue ser tão criativo? Aí Matt McPherson olhou para ele e disse: você quer saber mesmo? Ele disse: eu quero. Ele disse: tá bom, então eu vou te falar. Ele disse: eu sou amigo da pessoa mais criativa do universo. E ele escreveu um livro para mim. Nesse livro ele fala que se eu perguntar a ele sobre as coisas, ele me ensinará sobre tudo. Ele disse: então, quando eu tenho um problema na tecnologia que eu não sei resolver, eu vou lá, eu pergunto para ele, que é Jesus, e ele me fala e sai outro patente. Agora, recentemente, aquela empresa não está sendo tão inovadora mais na área de arco e flecha. Sabe por quê? Porque Matt McPherson está fascinado agora com louvor e adoração, está fabricando violões e instrumentos musicais, e está inovando. Agora os violões dele é que todo mundo quer. E de onde vem a contribuição dele para o bem-estar humano? Vem do seu relacionamento com Jesus. Ele vai lá para aquele lugar, ele senta com Jesus, ele conversa com Jesus e as respostas vêm, e ele vem inovando, vem criando. Quantos querem ser criativos? É nesta ligação, neste lugar que Jesus preparou para você, ao lado dele, que ele te ensinará sobre todas as coisas. Vamos falar de novo? É melhor eu dizer o que vamos falar de novo, né? Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está pronto? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Agora, deixe-me falar aqui só um pouquinho sobre a obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor? Tradicionalmente, nós definimos a obra de Deus como as questões das organizações eclesiásticas. Então, a igreja é a agência missionária. Não é isso? Eu sei, incontáveis pessoas já vieram para mim depois de cultos no mundo todo, falaram assim: ah, Dini, vocês servem o Senhor de tempo integral. Eu queria tanto servir o Senhor de tempo integral na obra. Me dá vontade de perguntar: em que dia da semana você não serve o Senhor? Sabe qual a obra do Senhor? A obra do Senhor é tudo que contribui para o bem-estar humano. Porque Ele nos ama. Ele quer nos abençoar. Uma das maneiras que Ele nos abençoa é num culto assim, mas tem muitas outras maneiras que Ele nos abençoa. Então a obra do Senhor é o que você faz no seu dia a dia. E Ele pode te ensinar como fazer aquilo de maneira que promove o reino de Deus e o bem-estar do ser humano. Ok, quantos querem ser agentes do reino de Deus neste mundo perdido? Se você quer, fica de pé, eu quero orar contigo. Agora vocês entendem, né? Isso vai requerer que você aprenda a ir para aquele lugar e receber dele. Você não pode trazer o céu para a terra se você não sabe nada do céu. Não estou falando de conhecimentos que você lê no livro, eu estou falando se você não experimentou, se você não respirou os ares do céu, se não contemplou a glória do céu, se você não habitou na paz do céu, aos pés de Jesus, o Espírito te ensinando. Então não levanta pensando que agora eu tenho um novo título, representante do reino, glória a Deus, eu vou imprimir diploma, pendurar na parede. Não é isso. É você trazer o céu para a terra. Mas para trazer o céu para a terra, você tem que ir lá e buscar. Amém? Estão entendendo, né? Não querem sentar, né? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado. O Senhor é tão dinâmico. Eu não sei, Senhor, quando é que decidimos que o Senhor é religioso. O Senhor importa com a agricultura porque não quer que criança passe fome. O Senhor importa com música porque gosta do efeito que faz em nossa alma. O Senhor importa com o nosso entretenimento, importa com o nosso trabalho, importa com todos os aspectos legítimos de nossas vidas. Então, Senhor, nós estamos aqui e nós queremos pregar a mesma mensagem de Jesus, que é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, que transforma não somente vidas, mas transforma sociedades, transforma países, transforma um planeta. O reino entra como fermento, Senhor, invisível a quem não nasceu de novo, mas acaba afetando tudo. Então, Senhor, olha meus irmãos aqui hoje de manhã e põe tua mão sobre cada um deles. Atrai-os com cordas de amor para sentar contigo em lugares celestiais e aprender de ti. Para eles vir aqui para essa terra com as respostas que vêm